Boa noite a todos, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre isso aqui. Está em Lucas 19. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: Que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Zaqueu. Zaqueu significa justo. Justo. E o povo o denominava ele por ser um cobrador de imposto, não somente o cobrador, mas o chefe dos cobradores de impostos, de ladrão. Essa era a fama dos cobradores de impostos naquela época. Ladrão, roubava do povo. E não somente, né, esse povo falava mal de Zaqueu, como até hoje as pessoas ficam falando, né? Ficam julgando este homem, né? Sem conhecer a história ou sem conhecer de fato realmente o que a palavra trata. Porque eu sempre ouço isso das pessoas falar: ah, mas o cara é ladrão, o cara é ladrão, o cara é ladrão. Porque ele era conhecido, né, como o chefe dos cobradores de imposto e tal, né? Então o cara é ladrão, ladrão, ladrão. Cara, não vai de Maria, vai com as outras, não. Não é assim. A gente não pode já sair julgando as coisas sem compreender e entender o que a Bíblia fala. Será que as pessoas não notam o que a Bíblia está falando ali? Será que elas não perceberam ainda o que Zaqueu falou ali? Ele não está falando que roubou. Ele não está dizendo que roubou. Ele disse: se é que roubei alguma coisa. Mas vamos aos fatos. A Bíblia diz que ele era Zaqueu justo. O nome dele era Justo. E ainda fala, ainda bem definido. E era rico. Ele era rico. Não que ele se enriqueceu nas custas do povo. A Bíblia não está falando que se enriqueceu. Tanto que ela já diz: era rico. Então já destacou. Interessante isso. Interessante que ela destaque essa palavra. E era rico. Já está querendo dizer alguma coisa. Quem sabe já estava dizendo: não, ele não era ladrão. Ele nasceu rico. Ele já tinha alguma propriedade. Ele já era uma pessoa de bem de vida. Então eu creio nesse fato. Tá? E segundo, ele era baixinho. Terceiro, quando ele ouve falar de Jesus, que Jesus iria passar por ali, prontamente ele já ficou alegre. Por quê? Porque ele queria conhecer Jesus. Diferente da multidão. A multidão, quando andava com Jesus, elas queriam ver, sim. Jesus, não. Elas queriam ver o que Jesus ia fazer. Elas queriam ver o que Jesus ia falar. Mas para conhecer de fato Jesus ali, nem os discípulos não conheciam direito. Quem é este homem que até o mar e os ventos lhe obedecem?
Nem eles não conheciam direito, só foram conhecer realmente ainda Jesus ainda. Quando Jesus subiu aos céus, que viu o Espírito Santo, o poder do alto, que aí realmente caiu a ficha deles, que realmente Jesus era o Messias de fato. Mas até ali, mesmo assim, era difícil de compreender. Zaqueu não, Zaqueu queria conhecer Jesus. Hoje as pessoas só querem a igreja, só querem o templo para receber uma cura, ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem, ouvir um profeta falar, assim diz o Senhor. Mas não querem conhecer Jesus de fato. Não querem conhecer o homem da cura. Quero conhecer a cura. Então Zaqueu aqui fala que ele era rico e ele era baixinho. Então quando Jesus veio àquela localidade ali em Jericó, muitos dizem que não é a mesma cidade, mas eu creio que sim, tá? Aquela Jericó pelo qual, né, Josué derrubou as muralhas e tal, e ainda ficou aquela síndrome, né, de muralhas, que eu digo assim, sabe? De estatura, de altura, medo de altura. E Zaqueu, ele era um homem assim, Zaqueu, ele era baixinho. Jesus veio, entrou naquela cidade, então rodeou um monte de pessoas ali, estava com Jesus. E Zaqueu queria ver. Mas como Zaqueu era muito baixinho, o que ele faz? Né? Tenta se esquivar para ver e tal, mas não consegue ver. Então o que ele faz? Ele sobe em cima do sicômoro. Ele sobe em cima do que? De uma figueira. Para quê? Para ver Jesus. Mas será que realmente era para Zaqueu ter ido na figueira? Não. Não era para Zaqueu ter subido na figueira. Mas por que Zaqueu corre para a figueira? Porque ele era baixinho? Também. Mas tem um problema. A Bíblia diz que ele prontamente ele vai, porque sabia que Jesus ia passar por ali. Ou seja, Zaqueu, ele era baixinho, pequeno, mas com seu pensamento nas alturas. Zaqueu só pensava grande. Zaqueu só pensava para cima, tanto que ele vai direto aonde? Para a figueira, sobe. Não porque somente ele era baixinho, porque ele já pensava alto. E outra coisa, Zaqueu já sabia muito bem para onde é que Jesus iria ir. Zaqueu logo pensou, não, Jesus, ele é obrigado a passar por este caminho. Ele é obrigado a passar por aqui. Ele já pensa adiante, digno de um grande líder. Porque todo líder, ele pensa já na frente. Ele já pensa no futuro. Ele já pensa lá na frente. Pensa grande. Zaqueu sempre andava com pessoas grandes. Zaqueu sempre pensou grande. Ele nunca andou com os pequenos. Ele nunca caminhava com as multidões. É por isso que as pessoas sempre falavam mal de Zaqueu. Ah, ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo. Por quê? Porque o povo não conhecia de fato quem era Zaqueu. Você está entendendo? Eles não conheciam de fato quem era Zaqueu, porque Zaqueu só andava com gente grande. Zaqueu só pensava grande, só pensava lá na frente, diferente do povo, diferente da multidão. E Jesus também significa justo. Então era um encontro de dois justos. O encontro de dois justos, de dois homens justos, de dois homens ricos, poderosos, de dois homens que vieram lá de cima, das alturas, né? Quando eu falo dos dois homens que vieram das alturas é porque Jesus veio do céu, né? E Zaqueu veio da classe alta, né? Mas quando ele sobe em cima do sicômoro, que é uma figueira brava, dizem que a figueira brava tem espinhos e tal. Não sei como ele chegou ali, mas ele queria conhecer Jesus. Não importa
os espinhos da vida. Importa é conhecer Jesus. Então ele subiu. Quando ele sobe, Jesus, quando ele passa por ali, ele para bem debaixo da figueira. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou passar na tua casa hoje. Mal Zaqueu não sabia que quando Jesus entra em Jericó, era justamente para o seu encontro. Tá entendendo? Quando você quer conhecer Jesus, quando você quer conhecer a Deus, quando você quer marcar um encontro com Cristo, Ele é fiel. Ele está ali naquele exato momento, naquela hora certa. Ele foi justamente ao encontro daquele que queria conhecer. Você não queria me conhecer? Estou aqui. Vamos para a sua casa. Mas o que Jesus queria conversar com Zaqueu? Interessante. Olha, essa conversa foi muito boa. Foi muito boa. Será que Jesus foi lá para julgar? Para condenar? Não. Jesus simplesmente ele foi para alertar Zaqueu, para conversar com Zaqueu de como Zaqueu deve se comportar. Porque as pessoas julgavam Zaqueu. Ah, mas tu és publicano, tu és um cobrador de imposto, tu és ladrão. E Jesus realmente foi lá ver. Não, pera aí, eu vou ver se realmente esse cara é o que as pessoas andam falando por aí. E quando Jesus entra dentro da casa ali, da casa de Zaqueu, né, o povo já vai julgando, né? Ó, entrou na casa de um publicano, um pecador. Quem que não tem pecado hoje em dia? Então Jesus vai ao encontro de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu. E ali Zaqueu já vai abrindo seu coração. Ah, sim, eu prometo, vou dar 4 vezes mais daquilo que tenho, daquilo das minhas posses, do meu tesouro, daquilo que eu tenho, sabe? E Jesus, o cara rico, o cara já tá se doando assim. E ainda diz: ah, Jesus, eu também, eu prometo devolver o dobro, né? Prometo Senhor, eis que eu dou os pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Interessante que ele já vai falando: ah, Senhor, se é que eu roubei alguém? Se é que eu roubei alguém, será que você ainda não entendeu? Você que prega essa palavra, que fica dizendo que Zaqueu roubou, Zaqueu é ladrão, será que você ainda não entendeu o que Zaqueu fala aqui? Se é que... Por que ele fala assim aqui? Porque como ele faz aquelas contabilidades, a gente também erra. A gente também erra nos cálculos, ou enfim, em alguma coisa. Ele não era perfeito. Zaqueu não era perfeito. Mas a intenção de Zaqueu não era de roubar ninguém. A intenção de Zaqueu nunca foi de roubar ninguém. Não é só porque os seus funcionários faziam coisas erradas que ele fazia também. Você que é pastor, padre, ou sei lá quem for. Você que é pastor, digamos assim, que seus membros começam a fazer um monte de burrada lá fora. Você é culpado pelos erros das pessoas lá fora? Ou cada um tem os seus próprios erros? Você está ali para quê? Para ensinar o que é certo. Mas você não tem culpa do que as pessoas andam fazendo errado lá fora. Claro que não. Porque cada um vai prestar conta daquilo que está fazendo. É sua função ensinar o certo. Mas se a pessoa não quer, o problema é dessa pessoa.
E isso também muitas pessoas julgam nessa questão, que às vezes um crente faz uma besteira lá fora, aí não julga o crente, não julga a pessoa, julga o contexto inteiro, julga a igreja inteira. Ah, mas isso aí que o teu pastor anda ensinando, ah, mas isso aí que a tua igreja ensina, tá entendendo? Então as pessoas têm essa mania de ficar julgando um contexto inteiro, uma multidão toda, sabendo que só um ou dois só começa a fazer coisas erradas. Tá entendendo? Então, como os publicanos tinham essa má fama, então Zaqueu era outro que tinha má fama. Coisa que talvez ele não tinha culpa de nada, mas por causa dos outros ele levou a fama de trambiqueiro, levou a fama de ladrão. Aí o que acontece? Aí Jesus vai lá, não, Zaqueu, eu vou te ensinar alguma coisa, cara. O teu problema é que você não anda com as pessoas. Eu vim do céu, eu desci. Eu também sou justo como você, também sou rico como você. A minha diferença é que eu ando no meio da multidão, eu ando no meio do povo, e você não anda no meio do povo. As pessoas me conhecem, isso aqui. Por quê? Porque eu ando no meio do povo. Você não anda no meio do povo, você só anda com as pessoas ricas, você só anda com as pessoas granfinas, pessoas do teu nível. Então as pessoas vão ter o quê? Uma fé a respeito de você. Apareça para as pessoas, ande junto com as pessoas. Eu ando junto com as pessoas me conhecem, mas as pessoas não te conhecem. Essa é a diferença aqui. Comece a andar no meio do povo, comece a andar junto com as pessoas para elas te conhecerem. Elas vão ver que realmente você não é essa pessoa, porque eu estou vendo aqui que você não é esse tipo de pessoa. Você abrir seu coração, você vai dar a metade dos seus bens para os pobres, até se alguma coisa você errou ali na contagem, alguma coisa, você vai restituir. Então, Zaqueu, eu sei que você tem um coração bom, então faça justiça no teu nome. Teu nome é justo, então faça justiça. Ande no meio do povo, ande junto com essas pessoas. As pessoas te conhecerem, você vai ver como as pessoas vão te ver com outro tipo de olhos. Porque, Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Você também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus também fala, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Não que Zaqueu era filho de Abraão, mas como Abraão ele é o pai da fé, então todo aquele que tem uma fé semelhante a de Abraão era conhecido como filho de Abraão. Filho de Abraão, porque Abraão era o pai da fé. Então era isso que Jesus queria. Essa conversa com Zaqueu. Zaqueu, anda junto com o povo. Por quê? Porque Zaqueu não era para ter subido aquela figueira. Mas como ele pensava, era para Zaqueu ter enfrentado aquele povo. Era para Zaqueu ter olhado para aquelas pessoas, né? E ter dito, oh, dá licença, quero passar, por favor, eu posso passar, eu também quero conhecer Jesus como vocês. Mas não, Zaqueu nem pensa nisso, Zaqueu já vai direto subir. Por isso que eu falei para vocês que não era para Zaqueu ter subido ali em cima. Tanto que Jesus, ó, Zaqueu desce. Por quê? Porque Zaqueu ainda tinha aquela síndrome daquelas muralhas ainda, aquela história ainda, sabe? Sobre Jericó, das muralhas lá, que um povo tinha medo e tal. As muralhas que se romperam, quer dizer. E essa síndrome de muralhas, né? Essa síndrome de paredão. Ah, tem um muro na minha frente, eu não vou conseguir derrubar. Não, derruba esse muro. Derruba este muro. Zaqueu, derruba este muro, Zaqueu. Derruba este muro. Mas qual é o muro? O muro do preconceito. As pessoas andam falando mal de você e você não faz nada, Zaqueu. Mostra a elas que você não é essa pessoa que elas dizem. Mas como? Andando junto com elas.
mostrando-se a elas. Ande junto com este povo, Zaqueu. E elas vão conhecer realmente quem é você. Elas vão parar de falar que você é ladrão. Elas vão parar com isso. Por quê? Porque elas não te conhecem. Eu ando no meio do povo. Elas me conhecem. Elas me conhecem, Zaqueu. E eu quero que elas também te conheçam. Porque eu sei que você é justo. Você está entendendo, queridos? Esta é uma palavra realmente que condiz. Porque ele diz aqui, se é que eu roubei. E as pessoas, até hoje, as pessoas ainda ficam julgando, pregadores ficam julgando, as pessoas ainda hoje, quando pregam essa mensagem, ainda ficam falando, Zaqueu é ladrão, Zaqueu é ladrão. Vai ler, cara. Lê ali, o cara tá dizendo, se é que eu roubei. Se é que eu roubei, o cara não tá falando que roubou, o cara não tá admitido, eu sou ladrão, Jesus, eu sou ladrão. Não, o cara não tá falando isso. Para de falar o que Zaqueu não fala. Para de falar o que a Bíblia não disse. Ele não disse que era ladrão, disse se é que eu roubei alguma coisa. E se eu roubei, por quê? Porque pode acontecer, porque não era perfeito. Mas diz, ó, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver. Vou devolver ainda 4 vezes mais. Vou devolver. Não é meu, que não é meu, eu não quero. Aí Jesus viu que realmente aquele povo estava equivocado. Então não vão falando mal das pessoas sem que você o conheça de fato. Ah, mas ele é conhecido na cidade por isso, por aquilo. Tá, mas você conhece essa pessoa? Você já conversou com essa pessoa? De fato essa pessoa é o que as pessoas andam falando? Não vá julgando as pessoas sem você conhecer. Ah, mas fulano falou mal de você, isso. Vá lá, fala com a pessoa para ver se realmente foi falado. Não vai se precipitando assim. Não vai julgando tudo que você ouve. Porque Jesus não foi julgando tudo que ele ouviu. Jesus foi direto ao assunto, direto ao ponto. Eu vou na casa de Zaqueu. As pessoas estão falando que ele é ladrão, eu vou lá ver. E não era o que as pessoas pensavam. Ele era justo. Só estava faltando um ingrediente. Zaqueu, apareça ao povo. Ande com o povo. Ande com o povo. Mostre às pessoas que você não é o que elas pensam. Que eu estou vendo que você não é ladrão. Você é justo. Você é justo. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Não vá julgando as pessoas pela capa, pela caixa, mas conheça o interior. Conheça a pessoa. Que era isso que Zaqueu queria, conhecer Jesus. Ele não queria apenas ver. Ele não queria apenas ver o que Jesus estava fazendo. Ele queria era conhecer o homem chamado Jesus. Ah, todo mundo fala que ele é bom, todo mundo fala, mas eu quero conhecer esse homem. Eu quero conhecer. Conheça Jesus. Ele é bom. Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.